Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde e boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Estamos iniciando mais um culto familiar, sejam todos bem-vindos. E hoje, um culto de ação de graças, porque é sempre importante agradecemos a Deus, porque Ele sempre está aí cuidando de nós, está aí velando por nós. Então, que possamos nos conectar com Ele mais uma vez, agradecemos. E claro, ainda que seja um culto de ação de graças, a gente também tem os nossos pedidos a serem feitos, Então, agradeço primeiramente a presença de todos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pela oportunidade de estarmos hoje reunidos aqui em Tua presença, Pai. Que este culto ele seja um culto agradável, de cheiro suave a Ti, Senhor. Ofertamos a Ti os nossos corações, ofertamos a Ti este culto, Senhor. Que o Senhor receba este culto, o Senhor receba as nossas adorações, Senhor. Receba também as nossas gratidões e também os nossos pedidos daquilo que precisamos para que possamos crescer ainda mais em Ti, em sabedoria e em graça. Te rogamos em nome de Jesus. Santo é Teu nome, Jesus Cristo, louvado seja o Senhor por mais este culto. Glórias a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor nessa noite. Você que sabe, cante. Você que eventualmente não souber, louve ao Senhor à sua maneira, com seus gestos, com seu pensamento e, acima de tudo, com gratidão a Deus por tudo que Ele fez e faz e é para nós. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto diante a Ti. Faço de tudo para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, só fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu
fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Que Deus abençoe, guarde e proteja cada um. Paz do Senhor Jesus esteja reinando em nossos corações, em cada coração. Então vamos fazer a oração e iniciar a nossa reflexão nessa noite. Pai, obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada por mais um dia estar na tua presença. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar aqui compartilhando mais um pouquinho da tua palavra, Senhor. Senhor, ministra, Pai, em nossos corações, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Verdades muitas vezes tão básicas da tua palavra, tão simples, Pai, mas muitas vezes a gente não ouve nem o básico, Pai. Pai, ministra em cada coração a tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Pai, que não seja eu agora, mas que o Espírito Santo venha falar, Pai, em cada coração. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço hoje para todo sempre. Amém. Então, esse Salmo 116, hoje nós estamos aqui mais um dia agradecendo ao Senhor, um culto de ação de graças, e estamos aqui agradecendo ao Senhor. Estamos aqui louvando ao Senhor porque Ele é bom. Louvando ao Senhor, não podemos esquecer, como diz em outro salmo, né? Nenhum dos seus benefícios. Eu quero agradecer o privilégio, porque para eu estar aqui falando a palavra do Senhor, para mim é um privilégio. E hoje eu nem poderia estar, estou com algumas demandas aqui, bastante demandas, mas como é me concedida a oportunidade, um propósito que eu fiz com o meu Deus, eu não digo não. Então aqui eu estou para compartilhar com vocês para a gente conversar um pouquinho, para a gente refletir um pouquinho. Salmo 116. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, e livraste meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Para o Senhor é preciosa a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Amém, glória a Deus. Então ouvimos aí esse salmo maravilhoso. E só contextualizando aqui um pouquinho esse salmo, dizem os estudiosos que esse salmo ele foi escrito pelo rei Ezequias.
E nessa época, o rei Ezequias, que lá no capítulo 38 de Isaías, acontece toda aquela situação, ele doente, e foi na época que os reinos ali foram divididos, estavam em guerras, e tudo aquilo acontecendo, e eu não tenho dúvida que esse salmo foi escrito por Ezequias. O contexto dele ali fala, né? Cordéis da morte me cercaram, enfim, então eu não tenho dúvidas que seja o rei Ezequias que escreveu esse salmo. Mas vamos pensar nessa noite assim: o que nós temos dado ao Senhor? Tem um verso lá que diz assim: que darei ao Senhor? Porque o Senhor, Ele tem nos dado tudo. Ele tem nos dado a saúde, Ele tem nos dado veste, Ele tem nos dado calçado, Ele nos deu o maior, o melhor presente da nossa vida, que é a salvação. Ele nos deu uma casa para morar, por mais que você mora de aluguel, mas Ele te dá, quem sabe tem alguém aqui que não tem a sua casa própria, mas Ele te dá condições de pagar o aluguel, então você tem onde morar. Enfim, o Senhor tem nos dado tantos benefícios. Ele nos renova, Ele nos encoraja. Os tempos estão difíceis, tribulosos, trabalhosos, e Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos abençoado. E o que nós temos dado ao Senhor? A honra, a glória, o louvor, o momento com Ele, o nosso tempo. Será que nós temos dado nosso tempo ao Senhor? Quando eu pensava nesse salmo para trazer, o Senhor falava muito comigo. Nós temos dado a honra devida que o Senhor merece, a glória, o louvor, a adoração, a devoção. Nós temos dado isso ao Senhor? Nós temos ali parado nessa correria, que hoje a frase é: não tenho tempo. Mas esse não tenho tempo, será que a gente tem tirado ali um tempinho para ouvir um louvor, para ler um versículo da palavra, ou para meditar em um versículo da palavra, um devocional, ou mesmo para passar ali o nosso momento com Ele? Eu costumo dizer que eu tenho na minha casa o Éden, eu tenho na minha casa o meu cantinho do Éden, e eu falo para o Senhor: eu vou lá para o meu cantinho. Essa casa nova que eu estou agora, eu ainda não acomodei assim o lugar para eu ficar. Então, ora eu fico lá na frente, ora eu fico aqui atrás, enfim. E essa correria, eu estou fazendo um curso bem corrido, então às vezes eu faço meu devocional no ônibus, daqui até tal lugar eu falo: Senhor, eu vou daqui até lá, para conversando contigo. E às vezes eu vou ali, conversando com o Senhor, já vem uma lágrima, eu já começo a pensar no salmo, já vem numa lágrima, eu falo: esse é o tempo do Senhor. Será que nós temos dado tempo para o Senhor? Será que nós temos dado tempo para o nosso próximo, para o nosso familiar, para o nosso próximo, para aquela pessoa que ela não precisa de um copo d'água, ela precisa de uma gota d'água, ela precisa de um abraço, ela precisa de uma palavra. Será que nós temos dado isso ao Senhor? Porque nós estamos aqui para uma missão. Nós estamos aqui para influenciar vidas. Eu comentava com uma amiga esses dias, uma colega no ônibus, começou, já conversa comigo e conversando, e ela fala de Jesus, fala de Jesus. Eu falei: olha, eu não sou muito assim de falar, de chegar para a pessoa, abordar, mas se a pessoa vir conversar comigo, eu falo de Jesus. Daí eu falei para ela: mas eu peço para Jesus assim que o meu exemplo fale alto, que o meu exemplo, que o meu testemunho, que as minhas atitudes, elas possam glorificar o Senhor, e que pessoas sejam salvas através do meu exemplo, através da minha atitude. Então, o que eu quero deixar nessa noite para a gente pensar é isso, porque vamos ver ali Ezequias, aquela guerra, momento difícil, ele no auge do seu reinado, acontece tudo isso. Que tristeza! E quantas vezes a gente também está ali no auge da nossa tristeza, mesmo ali no momento tão difícil, aquele momento tão difícil, aquele momento que a gente, meu Deus, não tem saída, não tem recurso, o que eu vou fazer? O chão saiu debaixo dos pés e o mundo caiu e eu estou no ar, e agora, o que eu faço? O que fazer?
E eu falei para vocês que todos aqui sabem o processo que eu passei, estou passando, e eu vou compartilhando com vocês algumas coisas que aconteceram, coisas muito maravilhosas que aconteceram. E eu sou muito grata ao meu Deus, não somente pela minha salvação, como eu já falei no início, esse tesouro, esse presente que Ele me deu, Ele me achou, Ele me resgatou, Ele me chamou, Ele chamou pelo meu nome. Eu era uma pessoa que eu tinha complexo de inferioridade, eu era uma pessoa que eu não gostava de mim, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa não era oprimida por Satanás, não, isso não, mas eu era uma pessoa muito triste, uma pessoa muito... E o Senhor foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando na minha vida. Se fosse há um tempo atrás, jamais eu estaria aqui falando para essa rede social de Jesus, falando o que Ele fez, o que Ele faz, falando os milagres dEle. Então eu sou muito grata ao meu Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Sou muito grata, agradeço a Deus todos os dias. Às vezes eu falo, meu Deus, eu tenho mais que agradecer do que pedir. Muitas vezes, na hora do processo, na hora da luta, essa semana eu conversava com uma amiga e a gente conversava sobre isso. Pessoas nos decepcionam, pessoas saem de perto da gente, pessoas que a gente pensa, não posso contar, não, é aquela pessoa, é a primeira a se afastar de você no momento que você está passando a luta. Mas o Senhor não, o Senhor não, o Senhor está ali, aquela palavra que eu costumo dizer que é o meu versículo da Bíblia, Mateus 28:20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ah, se Ele não tivesse, ah, se não fosse o Senhor. E eu estou aqui para agradecer ao Senhor com vocês, que estão aqui nesse culto familiar, que vão assistir, que vão ouvir depois esse culto. Eu estou aqui para agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele realiza sonhos, porque muitas vezes a gente não tem aquela liberdade de conversar com o Senhor, a gente tem fica ali inibido, conversar com o Senhor, mas o Senhor realiza os nossos sonhos. E faz muito tempo já, eu nem lembro exatamente quanto tempo, que eu coloquei esse propósito na minha vida, de ter um momento com Deus, de ter um devocional, e fica aqui o meu incentivo a você. Esses dias o pastor Michel, aqui da Primeira Igreja Batista, até falou uma coisa, eu dei risada. Ele falou, crente que não faz devocional é crente meia boca. Eu achei muito engraçado. E eu falei, meu Deus, eu vou desenvolver uma vida de devocional, desenvolver uma vida de oração, de busca, de intercessão, eu vou desenvolver, e eu comecei a desenvolver, e orar, e ler Bíblia, e, enfim, buscar o Senhor, buscar, e quanto mais eu busco, mais eu quero buscar, mais que eu quero Ele, eu amo Ele, e muita coisa, gente, muita coisa aconteceu nesse processo, assim, muita coisa que, eu falo, Jesus só... se não fosse aqueles momentos de devocional, na época da pandemia, a gente se encontrava, como nós estamos se encontrando aqui, se encontrávamos um grupo de pessoas e orávamos, a pandemia rolando e a gente buscando ao Senhor, e o Senhor se manifestava, era uma bênção, a gente tem saudade, encontra o pessoal daquela época, que saudade, gente, que saudade daquela época, nós se encontrávamos às 8 da noite e fazíamos campanha, e fazíamos propósito, 10 da noite, 11 da noite, a gente brincava, não tem nada que fazer mesmo, amanhã ninguém trabalha, vamos orar, vamos buscar. E eu pedia para o Senhor algo. Falava, Senhor, eu quero algo, e no meu devocional eu orava, e eu fazia campanha, e eu fazia propósitos e tal, e fazia, e Senhor, eu quero. Em 2019, final de 2019, eu fiz uma campanha, nesse propósito, de algo que eu pedia para o Senhor. Eu fiz essa campanha, mais uma campanha. Eu falei, vou fazer mais uma campanha. E lá de tantas campanhas que eu tinha feito, o Senhor começou a falar comigo. O Senhor começou a mostrar, o Senhor começou a falar pela palavra. Por isso que eu amo a palavra. O Senhor começou a falar muito comigo na palavra. O Senhor começou a falar comigo através de louvor. O Senhor começou a falar comigo usando pessoas para chegar e falar comigo. Começou a ficar bom o negócio. Aí que eu vou buscar mais. Aí em 2019 eu fiz uma campanha, e no final dessa campanha, eram 12 dias, eu fiquei triste, não com o Senhor, eu quero que vocês me entendam, eu não fiquei triste com o Senhor, eu fiquei triste porque eu falei, Senhor, mais um ano, Senhor, e não muda, mais um ano e não muda, Senhor, mas tá bom, né, fazer o quê, tá,
E tá, veio 2019 e aqueles projetos de começo de ano eu tinha colocado e tal. 2020 nós estávamos no culto, na época da pandemia, nós estávamos no culto e uma amiga lá chamou um pastor lá que nós nem se conhecíamos, na verdade. Depois, com o passar do tempo, a gente acabou se conhecendo com alguns e tal, e tem uns assim que a gente, né, tem amizade até hoje. Aí eu estava conversando, tal, antes de a gente começar ali as orações, a gente conversando, entrou um pastor lá de São Paulo. Aí o pastor falou assim, tinha uma irmã, quando eu entrei aqui tinha uma irmã falando, quem é? Aí todo mundo, Claudete e tal. Esse pastor começou a entregou uma mensagem. Ele me entregou uma mensagem e ele falou tanta coisa. E daí, mas numa altura da mensagem, ele falou assim, você está triste, não com o Senhor, isso que eu estou falando para você. Você não está triste com o Senhor, você está triste porque você está pedindo algo para o Senhor. E Ele vai te dar. Ele vai te dar. Quando eu entrei aqui, você conversando, o Senhor já ministrou no meu coração, Ele vai te dar. Vai acontecer algo na tua vida, e quando acontecer esse algo na tua vida, o Senhor vai realizar o teu sonho. Ele vai te dar aquilo que você está pedindo tanto, que você está chorando tanto. Amém, que bom, eu saí dali. Daí um colega nosso lá do grupo, ele era bem brincalhão, daí quando terminou o culto ele já veio no meu PV, eu não falei nada pro pastor, eu falei, não, sei que você não falou, eu não falei nada, porque ele sabia o que eu estava pedindo pro Senhor. Nossa, Deus falou muito, Deus falava muito com a gente naquelas campanhas. Amém, eu falei, amém, glória a Deus, e fui indo e continuei orando e continuei buscando, agora o Senhor vai dar, agora vai. E não desisti, fiquei ali perseverando na oração, na busca, no jejum, na consagração e buscando e tal. E 2024, há 1 ano e 3 meses atrás, aconteceu algo na minha vida. E quando aconteceu, dia 21 de março exatamente, eu não lembrei de outra coisa na hora. Eu só lembrei, é o Senhor fazendo. Ah, é o Senhor fazendo. Então deixa fazer. Então deixa o Senhor fazer. Gente, para resumir para vocês, porque o testemunho é grande, nesse 1 ano eu vivi muita coisa. Eu até conversava com a Mieko, final de semana, a gente conversava, eu aprendi muita coisa. Nesse 1 ano o Senhor lapidou mais um pouco o vaso, porque Ele me quer uma pessoa forte, corajosa, destemida, mas eu vivi a provisão do Senhor, eu vivi e estou vivendo o cuidado do Senhor, o mimo do Senhor. Às vezes eu paro e fico pensando, meu Deus, Deus é tão grande, um Deus tão grande, um Deus tão amoroso, Deus que criou todas as coisas. Às vezes eu vou indo de manhã fazendo meu devocional, olho o sol, aquele sol bonito, ou mesmo aquele solzinho de inverno, eu falo, Senhor, tão grande, que, como diz a palavra do Senhor, tem o universo nas suas mãos. Ele olha para a gente, tão pequeno, tão falhos, tão cheio de limitações, tão imperfeitos. Ele olha para a gente. E foi vivendo, os tempos foram passando e no momento foi assim, tá, pronto, aconteceu, tal. Mas o pior foi depois, do decorrer dos dias, né? Como diz aquela gíria que a moçada dizia, daí foi caindo a ficha, foi caindo. Puxa vida, eu tinha, agora eu não tenho. Puxa vida, e agora o que eu faço? E daí você começa a confiar em pessoas, e daí você começa a esperar em pessoas, e daí você se decepciona, e daí você espera, e você não consegue, e daí você vai ficando triste, e daí os dias vão passando, e daí as coisas vão acontecendo. Mas o Senhor cuidou de mim, cuidou da minha família, porque nessa época também a minha filha ela ficou muito doente, e o Senhor cuidando de mim, cuidando dela, uma cuidava da outra, um cuidava do outro. Tinha momento nessa luta que nós não tínhamos, assim, a gente não tinha uma ideia, o que a gente faz? Esperamos lá, não vem, esperamos aqui, não vê, o que a gente faz? A gente se abraçava e chorava. Um tinha uma ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas teve um dia que o Senhor, assim, começou, e eu ali no meu devocional, eu firme no meu devocional. Eu não ficava um dia sem fazer o meu devocional. Aí teve um dia que o Senhor me deu uma visão, que eu vi um mar muito grande, não chegava a ser mar, desculpa, não era mar, era um rio muito grande, e eu estava naquele rio assim, eu estava afogando,
mas eu não via, mas eu sentia aquela pessoa, eu não via, mas eu sentia aquela pessoa, que a pessoa segurava assim, a pessoa segurava assim no meu queixo, que a água estava batendo no meu queixo, ela segurava no meu queixo e ela segurava assim nas minhas costas. E eu conversava com ela, eu vou, ai, não vou dar conta, não, você vai dar conta sim, você vai, olha aí, ó, respira. Aí ela colocava assim, aí eu respirava, vai, agora vai, agora vai. Aí nesse dia eu falava e eu falava, não, o Senhor vai dar vitória. Às vezes o meu filho falava, mãe, tal coisa, tal isso, tal aquilo, o aluguel está vencendo, o que que a gente vai fazer? A única palavra que eu dizia, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. E eu tive esse sonho e tal, eu falei, Jesus está cuidando da gente. E não, você vai conseguir, você vai conseguir. E eu cheguei no final desse rio. E eu ali confiando no Senhor. E o Senhor nos deu vitória. O Senhor nos deu vitória. O Senhor cuidou da gente. É por isso que, como diz esse salmo, eu amo ao Senhor e eu tenho dado ao Senhor o meu tempo. Como eu estou falando para vocês, hoje eu estou com muitas demandas aqui, mas eu, pensando nessa mensagem e tentando aqui realizar as minhas demandas, eu falei, eu fico até de madrugada, mas eu tenho que ir para essa rede social, falar que o Senhor cuida da gente, falar que eu amo Ele e falar que Ele é bom, que Ele cuida e que nós temos que agradecer a Ele, porque Ele é bom. Imagina o rei Ezequias, o que ele estava passando, que momento difícil, que momento delicado. E quem não está passando nos dias de hoje momento difícil, momento delicado, tristeza, angústia? A gente vive no momento da angústia, o mundo é angústia, é tristeza, é guerras, é tristezas, é tribulações, às vezes um problema emocional, uma dor emocional, às vezes uma dor no corpo físico mesmo, a mim falando ali do seu padrasto que está lá doente, que dificuldade, mas que no meio da angústia, que no meio da dificuldade, que no meio da adversidade, a gente possa se levantar e adorar o Senhor e louvar o Senhor, porque Ele é bom, e que nós possamos dar para Ele o nosso melhor, que nós possamos priorizar, que nós possamos fazer como diz a palavra do Senhor, que nós possamos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça. A gente vive momentos difíceis, momentos delicados nas igrejas, momentos difíceis, mas o que a gente tem que entender que é tudo por Ele, é tudo dele e é tudo para Ele, é tudo sobre Ele. Muitas vezes, eu comentava com essa amiga também essa semana, que no momento do processo eu também aprendi muita coisa, eu vi que realmente eram meus amigos, eu vi que realmente a gente podia confiar e me decepcionei com muitas pessoas. Sim, me decepcionei com muitas pessoas. Pessoas que eu pensava, olha, vai dar certo, vai. Mas não, essas pessoas me decepcionaram. E eu fiquei triste, não vou negar para vocês, eu fiquei triste e ainda estou triste com algumas pessoas que eu falo, gente, mas não era assim, não deveria ser assim. Comentava com essa amiga, mas o Senhor vai curar, o Senhor vai tratar, o Senhor vai trabalhar. Mas nem um momento eu deixei de adorar o Senhor, eu deixei de louvar o Senhor. Muitas vezes doendo, chorando, não tinha o que falar. Ficava ali no meu devocional, uns 15 minutos, meia hora, eu ficava ali parado, dizia, Senhor, eu não sei nem o que eu falo hoje, eu não sei nem o que eu peço hoje, mas eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, faz o que o Senhor, faz aquilo que te apraz. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor falava muito, um louvor que ficou marcado no meu coração. Todo louvor, todo culto que eu ia, todo culto que eu ia, todo culto pelo online que eu participava, toda vez que eu estava lá ouvindo um culto no YouTube, às vezes não ia à igreja, que é onde eu estava morando, era longe de tudo, era longe de todos, era um lugar bem complicado, e eu ficava ali ouvindo um louvor que o Senhor falou muito comigo, era aquele deserto daquela cantora, que eu nem lembro o nome dela, aquele te adorar é o que sustenta-me de pé. O Senhor falava muito comigo nesse louvor, todo culto que eu ia, às vezes na igreja não tocava esse louvor, quando eu ia para casa alguém estava ouvindo esse louvor, e o Senhor falando muito comigo. Então por isso que eu sou muito grata ao Senhor, gratidão ao Senhor,
Hoje eu já estou na minha casa, graças a Deus. A gente já está aqui, eu agradeço a Deus todos os dias. Eu acordo e falo, meu Deus, aquilo que era impossível, passa um filme passa um filme assim na minha cabeça. Eu falo, meu Deus, era impossível em um ano. Às vezes a gente para aqui com meu filho, a gente fica pensando, meu Deus, em um ano o que a gente fez? Olha o que a gente fez um ano, olha que viravolta que deu na cabeça da gente. E eu sei que isso tem sido de testemunho, isso tem sido de testemunho para os meus vizinhos, isso tem sido testemunho, através disso, sei que o Senhor está fazendo grandes coisas, está fazendo grandes obras, está trabalhando profundamente em cada coração. Então fica a palavra do Senhor nessa noite para nós. Vamos ser gratos, vamos agradecer, que nós possamos ter no nosso coração esse sentimento de gratidão, de agradecer, mas não está acontecendo nada, mas vamos agradecer. Mas não estou vendo nada, mas vamos agradecer. Muitas vezes esses dias estava comentando com a minha filha, eu falei muitas vezes, eu ali no propósito, fazendo campanha, muitas vezes acordava de madrugada, saía pelo terreno pedindo, Senhor, eu já agradeço porque eu quero uma casa aqui, eu já agradeço, orava, não teve canto do meu terreno que eu não orava, orando e expulsando e clamando e buscando, e daí teve um momento que eu já comecei a agradecer, eu falei, Senhor, eu agradeço, e o Senhor usou muitas pessoas, usou crianças para falar comigo que isso ia acontecer. E uma vez eu cuidava de um menininho, ele tinha 4 anos na época, e ele veio aqui e tal, e assim do nada, de repente ele falou, tia, Deus vai te dar uma casa. Deus vai te dar uma casa muito bonita. Ele falou para mim, Deus vai te dar uma casa muito bonita, tia. Eu falei, amém, eu recebo, Deus está usando essa criança, eu recebo, amém. Então fica a minha palavra, fica o meu incentivo, persevera em oração, não desista de orar, não para de ler a palavra, porque nós temos que ler todos os dias, é a carta que o Senhor deixou para nós, é as escrituras. Ultimamente, eu não é que eu não tenho lido a palavra, porque quem me conhece sabe, eu sou muito curiosa, eu leio o salmo, eu já quero ver o contexto daquele salmo, eu já quero uma palavra que eu não entendo, eu já quero ir no dicionário descobrir o que é aquela palavra, mas assim, todos os dias eu estou ali, ouvindo, coloco ali no celular mesmo, vou ali ouvindo uma palavra, ouvindo um devocional, ouvindo alguma coisa. Aí quando eu estou por aqui, já coloco um culto para mim ouvir um culto, vou ao culto, e que nós possamos ter esse coração agradecido, agradecer ao Senhor por tantas bênçãos, por tantos benefícios que o Senhor fez por nós. Tantos benefícios, quantas bênçãos, quantas vitórias, quantos livramentos que a gente vê, quantos livramentos que a gente não vê. O Senhor nem permite que a gente vê, mas o fato é que o Senhor está nos livrando, o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos abençoando. É tudo por Ele. É tudo por Ele. Muitas vezes a gente se decepciona, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom e vamos colocar diante dEle todas as nossas frustrações, todos os nossos sonhos, todas as nossas decepções. Vamos colocar diante dEle. Esses dias uma pessoa conversava comigo, daí ela falou assim, você não chora, né, perto das pessoas, assim, às vezes acontece alguma coisa e você não chora. Aí a gente conversou rápido, mas eu ia falar para ela que realmente não sou eu era uma pessoa muito emotiva antes. Do nada eu chorava. Hoje não, hoje eu tenho ali o meu momento com Deus, e se é para mim chorar, se é para mim me derramar em lágrimas, me desmanchar em lágrimas, é no meu cantinho da oração, porque Ele pode resolver, Ele pode dar a solução, Ele é a solução, Ele é a solução. Quem sabe alguém está ouvindo esse culto, a pessoa está aí perdida, não sabe, mas Ele é o caminho, a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida. A Bíblia diz, Jesus é a solução, Jesus é a porta, Jesus é tudo na nossa vida. Então, fica a minha reflexão nessa noite para nós. Vamos ser gratos, vamos ser agradecidos, que o Senhor possa colocar no nosso coração esse sentimento de gratidão, porque assim como Ezequias estava passando um momento difícil, mas ele escreveu esse salmo,
Comigo e com você também não é diferente. Também passamos momentos difíceis, mas que nós possamos, na angústia, que nós possamos louvar o Senhor e ter um coração agradecido. Agradecer a Ele, porque Ele tem cuidado de nós, Ele realiza sonhos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E você que ainda está ouvindo essa mensagem, que ainda não teve um encontro com o Senhor, aceita Jesus. Aceita Jesus. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida. Deixa Ele dirigir a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Essa é a reflexão, isso é o que eu queria pensar com vocês e compartilhar com vocês nessa noite. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que Deus abençoe e venha falar profundamente com cada um de nós. Amém. Muito bem, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus. Vamos louvar mais uma vez o nome do Senhor, exaltando-o e enaltecendo-o nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu
Oremos. Pai querido, Pai amado, damos-te graça pela reunião desta noite. Agradecemos pelo depoimento de sua serva, pelo testemunho, pela transmissão dessa mensagem, desse sentimento que cale fundo em nossas almas. Ensina-nos, ó Pai, a sentir a tua presença a partir das pequenas coisas da nossa vida, no dia a dia, no trabalho, nos estudos, no contato com os amigos, com os colegas e, sobretudo, no contato com a família. Ensina-nos a perceber a tua presença em nossas vidas a partir das pequenas coisas, Pai. E ensina-nos a nos encorajar para compartilhar todas essas experiências com os nossos irmãos. Cuide dos teus filhos que estão afastados de ti. Perdoe-os. Ensine eles a enxergar que ainda há tempo de fazer opção. Nos abençoe a todos, ó Pai, em especial os teus filhos que lutam contra problemas de saúde e aqueles que lutam contra dificuldades econômicas e emocionais. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos, e que assim seja eternamente em nossas vidas. Amém, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E o povo diz: Amém. Glória a Deus. Pessoal, agradeço pela participação e peço, para que aqueles que assistiram até aqui, para poderem ganhar um coraçãozinho, que deixem no comentário a palavra-chave Osias. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet. O link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.